Hoje vamos ensinar como fazer essas duas saboneteiras e esse vasinho de planta. Senta que lá vem tutorial. A gente começou separando os materiais, pegamos essas garrafas mais lisas, mas você pode pegar a garrafa PET também se você preferir. Só se lembre que o fundo da garrafa é o que vai fazer sua saboneteira. E separamos alguns outros materiais também, que eu vou deixar anotadinho aqui listado na descrição do vídeo. Lembrando que para fazer sabonete líquido você vai precisar de um potinho como esse. A primeira coisa que você tem que fazer é cortar a garrafa que você vai utilizar como molde. Temos o molde da saboneteira para sabão em barra, o molde da saboneteira de sabonete líquido e tem um moldezinho do vaso de planta. O tamanho de cada um deles quem vai escolher é você. E a primeira dica que a gente dá é o molde para o sabonete em barra. Escolha uma garrafa com um fundo mais largo, porque senão você vai ficar limitado na hora de escolher o seu sabonete. Como a gente utilizou essa garrafa padrão, a gente só pode botar o sabonete em barra daqueles redondinhos, porque os retangulares não cabem. Os cortes iniciais ficam assim e depois só ir cortando do tamanho que você quiser. Esse próximo passo é fundamental, tem que passar óleo para na hora de desenformar não quebrar a peça toda. Você pode pincelar ou passar com o dedo mesmo, e a gente utilizou o óleo de cozinha. Fazer isso é extremamente importante, porque como a gente vai utilizar cimento, na hora de desenformar, pode ser que sua peça ela fique ressecada e parta toda. Inclusive aconteceu algo parecido com a gente, que eu vou falar mais lá na frente para vocês não cometerem o mesmo erro. Então, a gente reservou um recipiente para misturar o cimento branco com a massa corrida. Nessa mistura aí, utilizamos um copo de 200 ml de massa corrida e 2 de cimento branco, e adicionamos um pouco de água. Com o auxílio de um pincel, a gente adicionou gotas de tinta preta por toda a massa e também colocamos em alguns pontos uma tinta dourada para contrastar na hora que a gente misturar. Com o auxílio de um palito de churrasco, fomos fazendo movimentos aleatórios para misturar as duas tintas e incorporar bastante, para na hora que a gente fizesse a transferência dar um efeito bonito na nossa peça. Antes de prosseguir para os próximos passos, eu vou dar a dica de ouro. Usar massa corrida não deu certo. A massa ficou completamente mole e a gente substituiu a massa corrida apenas pelo cimento branco. Fica bem mais consistente, parece que vai dar errado, mas deu super certo. Aí com o auxílio de uma colher é só ir transferindo sua massa para os recipientes. Essa saboneteira de sabonete em barra, colocamos 4 pezinhos. Para isso usamos as mesmas pedrinhas que usamos para fazer as bandejas organizadoras do último vídeo. O vídeo da bandeja só tá lá no Instagram, mas vamos tentar postar aqui no YouTube para vocês. O molde da saboneteira para sabonete líquido, você vai colocar um pouco de massa e vai colocar no meio o seu frasquinho com um dispenser, porque é ele que vai dar funcionalidade para a sua saboneteira. E aí você vai preenchendo os cantinhos, tentando tirar todo o ar. Na nossa primeira tentativa que utilizamos a massa corrida, esse foi outro aspecto que deu errado. Ficaram algumas bolinhas de ar entre o plástico do molde e a massa. E na hora de desenformar, essas bolhas de ar acabaram facilitando com que a peça rompesse. O último vasinho é o de planta, e a gente fez outra coisa aí também que deu errado. Como o vaso de planta tem um furo no meio para encaixar a planta, a gente utilizou um detergente, só que na hora de desenformar foi extremamente difícil e a peça rompeu toda. Então indicamos que você utilize algum outro recipiente que não seja tão maleável quanto um pote de detergente e que esteja cheio de líquido ou que seja enrijecido. Depois de secar entre 28 e 48 horas, é só cortar a parte de plástico com o auxílio de uma tesoura. Feito isso, vamos para os acabamentos finais. Lixar toda a peça, remover o excesso de pó que fica na superfície depois do lixamento e dar o toque final, que pode ser com verniz ou aquela tinta acrílica transparente. O intuito é deixar a peça mais brilhante possível. Conselho final para vocês, tentem utilizar uma tinta dourada mais aberta ou prateada, porque a gente não gostou dessa cor. A gente colocou tudo em cima daquela bandejinha organizadora que fizemos, naquele banheiro onde tem aquela mesma cuba que utilizamos o vaso de planta e tudo mais. Enfim, a gente está decorando o banheiro com coisas que nós mesmos fizemos, gastando muito pouco. E é isso, se gostou, se inscreve no canal e deixa seu like.